Deus nosso Pai, Deus nosso Senhor, Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus Santo, louvado, glorificado e engrandecido é o Senhor. Quero, Senhor, te agradecer pela vida, te agradecer por tudo que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Senhor, eu sei que não sou merecedor de absolutamente nada. Nada do que o Senhor tem nos dado, nada do que o Senhor tem me dado, eu mereço. Mas o Senhor é bom. E quando eu digo te agradeço por tudo, eu te agradeço pelas alegrias, pelas tristezas, por aquilo que eu recebi e por aquilo que eu não recebi. Por aquilo que eu ganhei, e te agradeço por aquilo que eu achei que perdi. Grato por tudo que o Senhor fez para mim, ou por aquilo que o Senhor tem feito por mim, até este momento. O Senhor é bom. O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem nos ajudado a não sermos egoístas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes. O Senhor tem nos dado o alimento, o Senhor tem nos dado a graça da capacidade para entender, para compreender e para ajudar outras pessoas a entenderem e compreenderem também. Hoje eu só quero te agradecer. Te agradecer pela vida até este momento. E já te agradecer antecipadamente pela vida até o meu último suspiro. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu te agradeço. E suplico que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos orientando, nos guiando por esses caminhos tão difíceis de serem trilhados. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre do lado da verdade. Sempre. Ajuda-nos, Senhor, a não idolatrarmos ninguém. Ajuda-nos, Senhor, a não dependermos de ninguém, só do Senhor. E peço que hoje também o Senhor fale conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. E grato eu sou por tudo. E oro te exaltando e te glorificando. No nome santo, poderoso, intocável, no nome daquele que nunca teve nenhuma mácula ou
imaculado, Jesus, o Cristo. Amém. Muito bom. Sejam bem-vindos todos os meus irmãos e irmãs aqui do Facebook. Hoje nós vamos falar de um assunto. Quero convidar você para você abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por que eu vou abordar esse assunto? Muita gente pode até nem ter conhecimento ainda do que anda ocorrendo por aí, né? Sempre aparecem aquelas pessoas, eu não sei, é difícil eu falar se são mal intencionadas. É difícil a gente afirmar isso. Se são mentirosas, difícil afirmar. Neste caso específico, irmão Alex, difícil afirmar. Se são pessoas doentes, necessitadas de algum tipo de reconhecimento, é muito difícil afirmar. Neste caso que eu vou abordar. Se são pessoas loucas, difícil afirmar, né? Mas sempre aparecem pessoas com profecias e eu agradeço a todos aqueles que me participam, né? Mandam áudio, mandam vídeo, né? Eu agradeço, porque eu vou tomando conhecimento das coisas, né? Então, tem muita gente dizendo aí que dia 8, depois de amanhã, sexta-feira, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai acontecer nada. Dia 8 será um dia como outro qualquer. Vai acontecer todas as coisas que acontecem todos os dias. Não creia nesses mentirosos. Eu não sei que nome usar para eles. Sinceramente, eu não sei. Não sei. Tem gente até falando que o arrebatamento não vai acontecer. Tem gente dizendo que o arrebatamento vai ser visto no mundo todo mundo vai ver os crentes subindo. As pessoas inventam coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para, seja por maldade ou seja por ignorância, irmã Marília, a gente tem que estar sempre atento para trazer a verdade, né? Salientar a verdade, em todos os casos. Então hoje eu quero falar sobre arrebatamento mais uma vez. Porque existe muita mentira, existe muita gente falando, né, enviando áudio daqui para lá, vídeo que Deus mostrou isso, que Deus mostrou aquilo, e que estava no monte, e continua essas bobagens, né? Então abre sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Você sabe que tem 2 cartas aos Tessalonicenses, né? O caso diz que uma é primeira e a outra é segunda.
porque são duas cartas. E ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Essas duas cartas aos Tessalonicenses eram para as pessoas que moravam em Tessalônica, tá? Então, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve assim, ó: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está falando de quem? Está falando dos vivos no momento do arrebatamento. Irmã Jéssica, irmã Adeilma. Por quê? Porque no momento do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Isso está escrito aqui também, né? Primeiro, os corpos ressuscitarão. E este corpo ressurreto, isso é coisa de instante, né? Vai se juntar ao Espírito. E nós que estaremos vivos, eu creio que eu vou estar vivo no arrebatamento, e pelo menos espero isso, nós vamos subir de corpo, alma e espírito, inclusive já com o corpo glorificado. Tem muita gente dizendo por aí que esse negócio do arrebatamento não tem na Bíblia. Não tem o termo arrebatamento. Realmente, arrebatamento não aparece na Bíblia. Esta palavra não tem na Bíblia. Porque arrebatamento é um termo em português. Mas a doutrina quer dizer ensinamento, irmã Sueli. A doutrina do rapto da igreja existe. Também não existe na Bíblia a palavra trindade. Existe? Não, também não existe. Mas existe o ensinamento da trindade ou da triunidade. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis ao ser humano. Por exemplo, onipresença, onisciência. A gente também não encontra na revelação escrita da palavra de Deus essas doutrinas. Mas nós sabemos que Deus é onipresente e onisciente. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, que a Bíblia foi escrita no grego, no romano, falando do Novo Testamento, né? E depois ela foi traduzida, ela foi levada para as outras línguas, para os outros idiomas existentes. E em cada língua se usa um termo para falar da mesma coisa, irmão Benedito. Né? Por exemplo, se você for ler uma Bíblia
em espanhol, eu estou trazendo isso para você entender. Tem gente que já entendeu, mas é que tem tanta coisa rolando nesse tempo de... Eu não sei, tem gente que não sai de casa e fica pensando bobagem, né? Ao invés de... Se você for ler uma Bíblia em espanhol, você vai encontrar el rapto de la iglesia, o rapto da igreja. É um arrebatamento. Se você for ler uma Bíblia em inglês, como é que você vai encontrar lá o rapto da igreja? Você vai encontrar ketchup. Não é aquele negócio de pôr no cachorro quente, não, irmão Fábio. É o verbo tomar, alcançar. Entendeu? Então, cada língua tem a sua particularidade. O termo rapto, que se usa tanto aí na linguagem policial, né? Vem do latim, raptus. Eu podia falar no francês, né? E vai por aí afora, mas não é isso. No grego, que é arpazo, que significa o quê? Tomar com força, raptar. No português, quando alguém é apanhado com força e levado para algum lugar, essa pessoa foi raptada. Então, quando vão fazer a tradução da Bíblia, irmã Tiana, olha lá, o irmão lá está dizendo que já leu em espanhol. Não é que é diferente, é que as palavras em espanhol, né, os termos são diferentes do português. Cada língua tem a sua particularidade. Mas a doutrina, o ensino, doutrina quer dizer, irmão João, quer dizer ensinamento. Isso quer dizer doutrina. O sujeito está sendo doutrinado, ele está sendo o quê? Ensinado. Se a gente pegar, e você pode fazer isso, aliás, se você gosta de ler, estudar a Bíblia, faça isso. Pega 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e compara com Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 até o 10. Compara as duas passagens. Essas duas passagens nos mostram que é a igreja que vai subir e vai subir ao encontro do Senhor nos ares, para entrar no céu. Você está entendendo? Se você pegar essas duas passagens e comparar uma com a outra, essa é a conclusão que se pode chegar. Não se pode chegar em uma outra conclusão, não tem outra, né? Então a igreja, a cronologia dos acontecimentos é a seguinte: a igreja glorificada no céu, a manifestação de Cristo em poder e grande glória, a batalha do Armagedon, que vai acontecer lá no Vale do Megido, em Israel, a vitória de Cristo nesta batalha sobre o império anticristão, a prisão de Satanás,
a ressurreição dos mártires da tribulação, o milênio, a libertação de Satanás após o milênio, a condenação de Satanás e o juízo final, novo céu e nova terra, que termina lá em Apocalipse 21, 22. E fica muito claro que nesta sequência que eu acabei de falar, que é sequência bíblica, não é a sequência minha, viu, irmão Nelson? Não sou eu que estou inventando essa sequência. Essa é a sequência bíblica, né? Que a igreja, nesta sequência, já vai estar no céu. Mais uma vez eu repito, a igreja não é a placa, a denominação, o prédio. A igreja são as pessoas. Então o arrebatamento da igreja é incontestável. Deus revelou isso para João. Precisamos entender o seguinte: João teve uma visão. Ele escreve aquilo que ele viu, aquilo que foi revelado, que foi mostrado. Revelado quer dizer mostrado para ele, na visão. Esta visão foi com os olhos, foi com a mente, ninguém sabe. Mas Deus fez com que ele visse aquilo que ainda está por acontecer. O final disso não aconteceu, né? João viu tudo isso. Ele viu o arrebatamento da igreja, por causa disso que ele escreveu. Ele viu os fatos que iriam acontecer um pouco antes, depois do arrebatamento da igreja. E Deus revelou a João, nesta visão, né, que a igreja já estará no céu antes que se iniciem os juízos da grande tribulação. É só você ler lá, Apocalipse 6. Deixa eu trazer assim, o que falta para o arrebatamento da igreja? Nada. Não falta nada. Se você pegar qualquer estudioso da Bíblia, ele vai responder isso para você. Você perguntar para ele, o que falta para o arrebatamento da igreja? Ele vai falar, a igreja será arrebatada. Não falta nada. Todos os outros eventos já aconteceram. Está faltando a igreja ser levada embora. Está faltando só os crentes serem arrebatados. Serem sequestrados por Cristo, que o grego fala harpazo. Por quê? Porque esse arrebatamento vai ser algo assim, ó. Né? Por que o grego fala harpazo? Porque harpazo é pegar com força. Nós seremos tirados daqui. Todos aqueles que fazem parte verdadeiramente da igreja serão levados. Serão tirados daqui. Vão desaparecer daqui. Outro dia me perguntaram como é que Filipe estava num lugar e foi aparecer em outro. Ué, Deus levou. E Deus vai levar todos os verdadeiros crentes daqui. Ah, mas olha, que acontecer isso. Não tem que acontecer nada. Irmã Elisa, irmão Beto, tem que acontecer nada. Só o dia que Deus quiser levar essa igreja embora, levar essas pessoas embora. Aí
muitos eventos vão começar a ocorrer pós-arrebatamento, que a Bíblia narra todos eles, né? Todos esses eventos pós-arrebatamento são narrados aqui no livro do Apocalipse. Este arrebatamento, ele é secreto. Vamos entender isso, né? No sentido de que ele só vai acontecer para a igreja. Por causa disso que diz, o arrebatamento é secreto. É secreto porque ele só vai acontecer para a igreja. Não é secreto. Ninguém vai ver. Entenda. Deixa eu ver se eu consigo fazer você entender. Ninguém vai ficar vendo o cristão subindo. Olha, está indo embora. Olha, foi para o céu. Não, isso não vai acontecer. Todos os cristãos verdadeiros vão simplesmente desaparecer. Sumir. É secreto porque isso só vai acontecer entre os verdadeiros crentes, a igreja. Nós, cristãos, seremos raptados por Deus, por Cristo. É secreto por quê? Porque Jesus diz assim em João, Jesus diz através de João, capítulo 14, versículo 3: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quando a gente está estudando a Bíblia, a gente vai lá, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Como é que é? Levarei. Como é que foi escrito isso? Foi escrito no grego. Qual a palavra que foi usada? Parambano. Quer dizer o quê? Pegar com força, pegar firme, né? A gente aqui não fala, a gente fala pegar firme, pegar de jeito. Não é, irmã Nadir? Pegar de jeito. E é isso que Jesus vai fazer com a gente. Vai pegar cada cristão de jeito e trazer para ele. Essa promessa não é para o mundo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Não é para o mundo que essa promessa foi feita. Esta promessa foi feita exclusivamente para a igreja. Foi feita para um grupo seleto, que é a igreja. Mais uma vez, porque a ideia que foi formada na cabeça das pessoas é que igreja é um lugar onde as pessoas vão, saem de casa, vão, sentam. Isso não é igreja. Isso é um lugar. Isso é uma localização. Igreja é aquilo que Jesus diz, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso é igreja. Mais uma vez eu repito. Isso aqui, ó, né? Tem 20 e poucas pessoas, 21 pessoas ao vivo com a gente aqui. Pouquíssimas pessoas, né? Ao vivo aqui. E mais tem as pessoas do aplicativo, tem as pessoas da Rádio Web Graça e Paz, tem as pessoas que nos acompanham pelo nosso site, enfim, sei lá, 50 pessoas. Isso é igreja. Se o arrebatamento ocorrer, ou ocorresse agora, nós seríamos arrebatados. O que aconteceria? Eu sumiria, você ia sumir. Ficaria isso aí no ar, sem nada, sem ninguém na frente, sem som nenhum.
Tem alguma placa aí? Não, porque igreja não é placa, igreja não é localização. Igrejas são, ou são pessoas adorando a Deus. O arrebatamento da igreja é uma analogia com a ressurreição da própria igreja. Você vê que os crentes mortos ressuscitarão. Quando diz que os crentes mortos ressuscitarão, não é porque o crente está lá, morto lá, no caixão lá, não, é o corpo, já desmanchou tudo. Já está só osso. O sujeito que morreu queimado, está só cinza. O crente que morreu numa guerra, né? Uma bomba caiu do lado dele, não sobrou nada, não dá nem para juntar. Mas aquilo tudo, que é um nada muitas vezes, cinza, desapareceu no mar, nunca acharam. Aquilo tudo vai se transformar no corpo daquela pessoa. E aquele corpo enterrado na terra como cinza, no mar que ninguém achou, vai se juntar ao espírito dele que já está na glória. Ninguém está dormindo. Mas lá Salomão fala, fundamentado, baseado, primeiro, no que ele sabia. Salomão não tinha Bíblia. Ele esperava Cristo. Ele não tinha a revelação do Novo Testamento. E ele fala relacionado às coisas terrenas. É claro que o morto não sabe nada do que está acontecendo aqui na Terra. Para ele, tanto faz se tem coronavírus, se tem bomba explodindo, se tem... Para ele, tanto faz como tanto fez. Ele está morto. Quando Salomão fala, não sabe nada debaixo do sol. Claro, quando ele diz debaixo do sol, ele está dizendo aonde? Na terra. Mas não quer dizer que o morto não esteja em plena... Não existe o sono da alma. Isso é uma doutrina antibíblica. Ninguém dorme. Mas lá Paulo fala dormir. Você continua lendo, você vê, você entende que ali quer dizer morrer. Então o arrebatamento quer dizer assim, que os salvos, dentre todos os vivos da época, irão ao encontro do Senhor nas nuvens, num abrir e fechar de olhos. Assim como os mortos em Cristo, quando fala mortos, está falando do corpo aqui, porque o que morre não é o espírito, é o corpo. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão dentre os mortos, os vivos salvos em Cristo serão arrebatados dentre os vivos, por causa disso que eu acabei de falar, né? Que a igreja, onde que eu falei aqui? Isso aqui foi interessante, que a igreja, ela fala da própria ressurreição da igreja, porque parece que com o arrebatamento a igreja morre. Muito pelo contrário.
a igreja ressuscita no céu. Ah, pastor, eu creio no arrebatamento, porque a Bíblia fala, mas eu acho que não vai ser secreto, não. Eu acho que todo mundo vai ver. Vamos ler a Bíblia? Porque, Hebreus, vamos achar aqui Hebreus. Aqui, pronto. Hebreus 8. Vamos ler? Hebreus 8, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Para quem Cristo vai aparecer? Para todos? Não. Ele só será visto para quem aguarda para a salvação. Os outros não verão. Mesma coisa do arrebatamento. Porque a salvação tem um aspecto de perfeição. Aqui está dizendo para nossa glorificação. Não é para todos. Então é secreto, não é todo mundo que vai ver, não. O arrebatamento é secreto. Porque é um evento de Deus para aqueles que se entregaram a Ele. Não é um evento para o mundo. O mundo vai sofrer as consequências deste evento. É muito diferente, porque às vezes as pessoas confundem. Eu sempre digo assim, olha, quando você estiver lendo a Bíblia, não esqueça do que você já leu, firme no que você está lendo, mas não se esqueça que você ainda tem coisa para ler. Né? Então, às vezes a pessoa lê lá, mas está aqui Apocalipse 1,7. O que está escrito em Apocalipse 1,7? Quer ver? O que confunde muita gente? Apocalipse 1,7. Quer ver só? Cadê você? Está aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Mas aqui não está falando do arrebatamento. Aqui está falando de um outro evento. Não é do arrebatamento. No arrebatamento ninguém vai ver Cristo. E ele só será visto pelos arrebatados. Porque o arrebatamento não é um evento para o mundo, é um evento para algumas pessoas, as salvas. Somente, então esta passagem de Apocalipse 1,7, não está falando do arrebatamento, é um outro evento. Toda língua verá, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui está falando do evento da conversão em massa dos judeus depois da batalha do Armagedon. Mas não está aqui em 1,7, sim. E se você pensar, né, no arrebatamento e na ressurreição de Cristo, que são coisas paralelas, não há novidade aqui. Depois que Cristo ressuscitou,
ele foi visto exclusivamente por quem? Depois da ressurreição de Cristo, Jesus ficou 40 dias aqui na terra ainda, né? Cristo foi visto pelos seus discípulos e pelos apóstolos. O mundo não participou disso. A igreja é o mesmo caso, meu irmão, minha irmã. O mundo não vai poder gerenciar o arrebatamento. Não é aqui que Jesus vai se manifestar na sua glória. No arrebatamento, somente os crentes verão a Cristo. É como se Cristo, no arrebatamento, estivesse olhando somente para os crentes. E somente aqueles que tiverem o olhar de Cristo serão arrebatados. É como se fosse isso. Não estou dizendo que é isso. É só para você entender. Cristo, no instante do arrebatamento, não vai estar olhando para o mundo. Ele vai estar olhando só para a igreja. E somente a entidade, igreja, que são pessoas que estiverem com o olhar de Cristo, é que irão para ele. O mundo não. Porque diz que o mundo não vai ver nada. O mundo vai ter as consequências do arrebatamento, claro. Vai ser um evento, né? Você vê, irmão, o mundo não está preparado para nada. Estamos aí, está o mundo batendo cabeça aí, um bate cabeça no outro, cada um falando uma coisa, ninguém sabe nada, na verdade, né? É tanta invencionice. Agora eu recebi um e-mail do sujeito falando assim, vocês estão usando máscara e vai todo mundo morrer sufocado por causa do gás carbônico. Eu só respondi para ele, gás. Vamos ver se ele vai ter a capacidade de ver quanto tempo leva o gás carbônico, né, para se misturar. Né? Você vê que cada um fala uma coisa, ninguém entende nada. O sujeito acha que você está respirando aquilo que você expirou. Então, vamos abrir aqui para a gente encerrar e ler essa passagem aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o arrebatamento, irmã Maria Santos e Maria Glória, pode acontecer a qualquer momento. Não tem que acontecer, não tem que acontecer nada. Biblicamente, a qualquer momento. Não, Deus está esperando tal coisa acontecer. Ou olha, não vai ser agora, porque tem que acontecer, não tem que acontecer nada. O mundo, aos olhos de Deus e aos olhos da revelação de Deus para o homem, que é a Bíblia, está pronto para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. O que vai ressuscitar do morto? O corpo. O que está enterrado? O corpo, ora. Ou você enterra a alma? Então você é que nem aquela presidenta nossa que queria armazenar vento. Como é que você enterra a alma? Como é que você enterra um espírito? Fala para mim. É o corpo que está enterrado. A gente enterra o corpo.
ou o que sobrou do corpo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Mas isso será coisa de micro. Olha, diz que é num piscar de olhos, ó, é muito rápido. Isso aqui não vai ser, não, é rápido. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressurretos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. O mundo não vai ver isso. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O mundo vai, vou repetir, o mundo vai sofrer as consequências desse sumiço, desse desaparecimento de pessoas. O mundo vai sofrer, os que ficarem aqui e não forem arrebatados, vão sofrer. Este mundo vai entrar num colapso total. Né? Um bichinho aí já botou o mundo de cabeça para baixo. Imagina quando sumir pessoas começarem, né? A gente, é claro, olha, isso a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso que eu vou falar, um segundinho só a mais, né? A Bíblia não fala que avião vai cair, navio ao invés de atracar no porto vai entrar direto, carro vai... A Bíblia não fala. Mas são coisas que a gente, né, Deus nos deu a capacidade de pensar. Um carro está sendo dirigido por um cristão. Um avião tem como piloto um cristão. O avião vai descer. O piloto some. O motorista do ônibus é um cristão, ele é arrebatado. O que você acha que vai acontecer com o ônibus? Deus vai frear o ônibus? Vai ser catástrofe em cima de cada. O sujeito está operando lá, está abrindo lá o outro na cirurgia. Ele é médico, né? Cirurgião. É cristão, foi arrebatado. O que vai acontecer? Vai ficar aberto lá. Porque o anestesista não é cirurgião, ele é anestesista. Enfim, vão dar um jeito. Mas vai ser uma catástrofe em cima da outra, por causa deste arrebatamento da igreja. Mas o mundo não verá. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, não deixa de acompanhar amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre depressão. Depressão em jovens e idosos, né? Tem muita gente se matando aí, depressivo. Amanhã nós vamos falar disso. Deus, amado Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensina nesta manhã de quarta-feira. Continua, Senhor, falando conosco a respeito deste assunto, que a nossa esperança está verdadeiramente em sermos arrebatados. E se morrermos antes, ressuscitaremos com o corpo glorificado para o Senhor. Fica conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, sustenta-nos, ó Pai querido, e grato nós somos por tudo, no nome do Imaculado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.